Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você já sabe, você está aqui para aprender, para crescer, para se tornar o que, Nildão? Extraordinário. Extraordinário. É isso aí. É isso. Cara, saudade, velho. Pois é, Leandrão. Faz um tempo que a gente não grava, né? Demoramos para começar aí 2022 no podcast, mas a gente é por um bom motivo e já a gente fala qual é. Exatamente, muitos projetos aqui na gestão realista, meus amigos. Então hoje a gente vai falar num tema super bacana, como de costume, super relevante. E fica aí com a gente que com certeza no finalzinho aquela sementinha vai despertar aí várias mudanças, como de costume, nos temas sempre muito atualizados aqui da gestão realista. Sem dúvida. Hoje a gente vai falar da técnica praticamente Jedi de dizer não, meu amigo. É isso aí, Leandro. As pessoas... Que difícil que é dizer não, né, cara? Leandro, na verdade, é tão difícil que as pessoas nem pensam que isso é um problema. Olha aí. Exatamente. Então, Anildão, já começando aqui a pergunta para os nossos amigos que nos acompanham, né? Você aí do outro lado, você tem dificuldade de dizer não? Você se encaixa nesse grupo? Eu vou ser franco, eu me encaixo nesse grupo. E a gente fez aqui uma pesquisa junto com os nossos insights para falar um pouquinho e dar algumas dicas também e falar da importância que é saber dizer não, né, Anildo? É um problema muito comum naquelas pessoas, né, Anildo, que são muito empáticos, que têm receio de de desagradar ou de ferir os sentimentos de uma outra pessoa, né? É muito comum esse tipo de sentimento, especialmente nesse perfil esse tipo de ação, né, de não saber dizer não, especialmente nesse tipo de perfil de pessoa, né, Anildo? Ô, Leandro, eu vou ter a audácia de estender isso para quase todos os tipos de pessoas, né? Porque, de novo, né? Quem escuta a gente sabe que a gente não advoca que existe a vida pessoal e a vida profissional, existe a vida, né? Um pai tem que aprender a falar não para um filho, né? Um marido tem que aprender a falar não para a esposa e vice-versa, né? E não é só no trabalho, né? Um chefe tem que saber falar não para um funcionário e vice-versa, você tem que saber falar não para o seu chefe também. Então o problema, Leandro, que permeia todos os momentos da nossa vida, né? Exatamente. Então a gente vai aqui discorrer um pouquinho agora sobre esse contexto de dizer não, que é tão importante e tão negligenciado muitas vezes, né? Anil, tem um livro bacana, a gente pegou aqui para referenciar e começar a nossa discussão, do William Ury, que é O Poder do Não Positivo, né? É o clássico, ele fala, né, do não, nesse né? livro que muitas vezes essa questão, né, de dizer não é um dilema entre aquela nosso desejo de poder, de manter um relacionamento. Tem aí um dilema, né? E ele também comenta que normalmente são três tipos de resposta que estão por trás desse não, né, cara? Você pode discorrer um pouquinho sobre isso que a gente achou tão legal quando a gente leu sobre esse livro, né, esses temas, cara? Pois é, Leandro, deixa eu ficar no fundamento primeiro, né? Essa é a questão que, como eu disse antes, a gente não pensa em falar não, né? A gente sempre se preocupa em falar sim. A gente sempre se preocupa em agradar. A gente sempre se preocupa em ser aceito, né? E geralmente o sim é o que a gente usa, né, para poder agradar, para poder ser aceito. Mas o problema, né, Leandro, é que ao não usar o não, né, a gente negligencia a nós mesmos, né? E a gente acaba, na verdade, fazendo isso por vários motivos que, na verdade, foram agregados em alguns poucos, né, pelo livro, né? Exato. E ele comenta, né, que ou você está buscando se acomodar, né, perante ao outro, né, ou atacar ou evitar um determinado tipo de situação. Mas aqui a grande questão, acho que você tocou no cerne, aí, independente da classificação, é que quando a gente evita dizer o não, né, para alguém, você está acabando dizendo não para você mesmo, né? E coisas mais importantes acabam sendo colocadas
de escanteio. Então, Anildo, por que dizer não, cara? Por que dizer não? Por que é importante dizer não? Leandro, existem várias justificativas para dizer não. Eu vou começar pela principal, e aí é claro, né? Eu estou falando da minha opinião, né? A gente tem que aprender a falar não para os outros para aprender a falar sim para nós mesmos, né? Perfeito, cara. Você entendeu, Leandro? Para mim, tudo começa por aí, porque como você referenciou, né? A questão do livro, né? Existe muito a questão de eu falar sim para a questão de aceitação, né? Sabe, muitas vezes você anda tão ocupado que aí seu filho fala assim: pai, a gente pode ir no parque no sábado, esse sábado de manhã? Ah, sim, filho, a gente vai. Você quer ser aceito. Só que o problema é o seguinte: chega no sábado de manhã que você estava planejando fazer alguma outra coisa, né? Você não vai conseguir fazer porque você de repente estava enrolado com o trabalho e você não vai conseguir levar seu filho para o parque, né? Então você acabou criando uma situação onde você se frustrou e você frustrou outras pessoas também, né? Então, Leandro, eu começo por aí. Exato. Eu começo por aquela coisa: falar não para os outros é quando você começa a falar sim para você mesmo, né? E muitas vezes, né, na questão que o Yuri aborda nesse livro, né, de você evitar uma situação de desconforto num determinado momento, você está evitando a situação naquele momento, você está prorrogando a dor. Perfeito. Mas se você não, você disse ali o sim, que na verdade não é um sim. Eu não quero falar o não agora, porque se você não tem condição de entregar ou de cumprir o seu compromisso, você só está adiando a frustração, né, cara? Sem dúvida. Ô, Leandro, eu dei o exemplo do filho, né? Mas é a mesma coisa com o seu chefe. Ô, Leandro, você pode fazer isso aqui para amanhã? Exato. Posso? Ah, ok. Ô, Leandro, você pode fazer aquele e-mail hoje? Ah, ok. Ô, Leandro, aquela apresentação você pode revisar até quarta? Ok. Ô, Leandro, você falou tantos sim, que não sobrou tempo para você revisar aquele e-mail direito. Aquela revisão você nem vai conseguir fazer. Você entendeu? E aquele e-mail vai ficar mal feito, cara. Ou seja, você tentou agradar o seu chefe e você vai ter uma péssima avaliação, porque você está fazendo um péssimo trabalho, cara. E olha só, eu acho que ninguém que ouviu isso se identificou, viu, Anildo? Acho que isso só acontece, né, com você, tá, cara? Só comigo, Leandro. Exatamente. Exatamente. É muito comum mesmo, e por isso, e aí, Anildo, acho que tem uma questão importante, né? Que o não pelo não, ele é muito, de fato, ele pode ser muito duro, né? Então tem aí, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como dizer não também, né? Então isso também Sem é importante. Dúvida. Então, Anildo, você falou uma coisa que eu gostei, e cai muito nessa questão, né? Que dizer não também é um sinal de respeito, né? Total. Então, você respeitando um compromisso que foi assumido com outros ou consigo mesmo. E a gente não vai abordar aqui, mas a gente aconselha você dar uma olhadinha na nossa lista de podcast sobre se você tem um plano. Porque às vezes também a ausência de um plano faz com que a gente aceite qualquer coisa, né? E tendo um plano em mente, tendo as suas metas bem estipuladas, um planejamento do seu dia, você acaba tendo um contexto muito mais forte e muito mais visível para dizer não, né, Anildo? Sem dúvida, Leandro, sem dúvida nenhuma. E como você falou, né, Leandro, aquela questão do saber falar não, é óbvio, né? E você comentou aí, né? É um sinal de respeito, né, Leandro? De novo, eu gosto muito dessa palavra, né? É contraintuitivo, né? As pessoas podem escutar o que você falou assim: como assim falar não é um sinal de respeito? É um desrespeito falar não. Não, falando é um sinal de respeito. De novo, deixa eu pegar o exemplo do filho, né? E o exemplo do chefe. Quando você fala não, porque você está ciente que você não interessa o que acontecer, você não vai conseguir, é um sinal de respeito. Assim, vai existir uma frustração, é óbvio, né? Mas você colocou aquela frustração naquele momento. Você não criou expectativa e você criou a frustração depois da expectativa. Mesma coisa com o seu filho, mesma coisa com o seu chefe. Né, Leandro? E aquela coisa, se eu sei que eu não vou poder fazer aquilo para você, ou, mais importante ainda, mesmo que eu possa fazer aquilo para você, eu vou falar não, porque isso vai me fazer não fazer algo para mim, que é importante, você entendeu? É um respeito contigo, é um respeito com as pessoas, né?
Exato. E eu vou aqui fazer um papel um pouco de advogado do diabo, tá? E primeiro um alerta aqui dizendo que a gente não está aqui também sugerindo que você saia falando não para tudo, para o seu chefe, para sua esposa. Não estamos sugerindo isso. O que a gente de fato está provocando aqui é a reflexão sobre dizer não para o que não é importante, baseado no seu planejamento, na sua visão, nos seus objetivos, né? Então, é isso. E a gente tem aí algumas alternativas, né, Anildo? Então, como decidir, na prática, o que é sim e o que é não, né? E falamos agora um pouco anteriormente. Se você não tem um plano, fica bem difícil, se você não tem ali um calendário, né? uma agenda, uma visão de objetivos, um planejamento uma noção mínimo, de né, Leandro? quanto tempo, um planejamento, etc., você acaba aceitando tudo, de fato, porque você não tem a referência do impacto que pode causar nas outras coisas, né, Anildo? Então, essa questão de, legal, o nosso ouvinte deve estar pensando do outro lado, então, cara, como eu decido? Eu acho que é muito interessante se a gente associar, né, Anildo, esse não ou esse sim a essa visão que a gente tem, aos nossos planos e objetivos, né, cara? Perfeito, Leandro. Eu acho que, na verdade, quem está ouvindo a gente, eu acho que o momento principal desse podcast é agora, né? Você falou muito bem, Leandro, é aquela coisa, né? O que a gente está advocando aqui não é as pessoas aprender a falar não. Pode fazer isso? Não. Pode fazer... Não. Porque eu fiquei sabendo que falar não é uma ótima prática, né? Não é exatamente isso, né? Você tem que saber quando você consegue... Aqui está o segredo, Leandro. Você tem que saber transformar o não no sim, né? Como que você faz isso? Né? Se aquilo que está diante de você depende da sua decisão de aceitar ou não, está alinhado com seus objetivos pessoais ou profissionais, objetivos da sua vida, independente do papel, como profissional, como pessoal, como pai, como filho, como mãe, não interessa. Você precisa ter um plano, você tem que ter um plano na sua vida. Se você não tem plano nenhum, você pode falar não ou sim para qualquer coisa que não vai fazer nenhuma diferença, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Agora, primeira coisa, você tem um plano, você tem um objetivo na sua vida, você quer terminar essa faculdade, você quer ser promovido, ou você quer ter uma boa avaliação do seu trabalho, ou você quer ter uma boa relação com sua esposa, com seu filho, ou com seu irmão, com sua mãe, né? Esses são os seus objetivos. Se existe uma proposta que vem para você, que não se encaixa, ou que vai atrapalhar o seu desempenho em uma dessas áreas, falar não para aquela proposta, para aquela proposição, é falar sim para a proposta que você tem em mente, Leandro. Porque se você falar sim para aquela proposta que não está encaixado, né, Leandro? Você está falando não para o que é mais importante para você e para a sua vida. Não é ser egoísta, Leandro. Boa. Na verdade, é ser pragmático. É saber encaixar, é saber viver no momento, visando o curto, o longo prazo. Você entendeu? Você tem um plano. Então você sabe o que escolher. Quando você sabe o que escolher, Leandro, você sabe para o que você vai falar não e para o que você vai falar sim. Você entendeu? E isso parece tão simples, né, Leandro? Mas assim, não é. A gente avisa, não é. Porque ter um plano de vida é algo profundo, é algo importante. Você entendeu? Tendo esse plano, tendo esses objetivos, aprender a falar não, o Leandro falou muito bem no começo. A arte Jedi de falar não. Leva muito tempo para a gente aprender, Leandro, o momento certo, a pessoa certa, a razão certa para poder falar não. Perfeito. Tem um contexto bem legal, né, do essencialismo, que prega muito isso, né, baseado no que é essencial para cada um de nós, né? E tem um conceito que é muito legal, é uma dica aqui para que pratiquemos, né? Eles falam que o que não é um sim óbvio deveria ser no essencialismo um não óbvio. Olha aí, que legal. Então, se você tem dúvida de fazer, provavelmente é não. Se você tem dúvida, provavelmente é não. Se você usar esse conceito, na prática você vai ficar só com o que é essencial. Se é um sim óbvio, você vai ficar só com o que é o sim óbvio para você.
Então, eu dou muito exemplo para as pessoas, né? Sobre quando eu falo sobre essencialismo e sobre planejamento, etc. Todo dia a gente come, né, Anildo? Todo dia a gente faz as nossas necessidades básicas. Tem muito a ver com o episódio de necessidades humanas, né? Então, essas necessidades humanas, tem algumas que são básicas, essenciais. Olha aí. Então, que tal a gente encontrar o que é essencial para a gente e basear os nossos nãos e sims com base nisso, né, Anildo? Sem dúvida. Olha só, Leandro, mais um comentário que você fez que eu vou pegar aqui. Se as pessoas pararem para observar, a arte Jedi de falar não está ligado com praticamente todos os episódios desse podcast aqui. Né? Você tem um plano? Está mesmo, cara. Então você vai saber falar não para o que não está alinhado com o seu plano. Você sabe trabalhar a sua inteligência emocional? Você vai aprender a falar não para aquelas coisas que vão te gerar angústia porque não está alinhado com o seu plano. Você entendeu? Sabe, as suas necessidades humanas, suas necessidades estão sendo endereçadas? Não, então você vai aprender a falar não para aquelas ações, aquelas coisas que são colocadas para você que não endereçam suas necessidades básicas. Você entendeu? A sua procrastinação, exatamente. Leandro. Você fala sim para muitas coisas que não estão alinhadas com os seus planos. O que acontece? Você vai procrastiná-las. Porque você não vai ter a motivação para fazer aquilo. O que vai acontecer, Leandro? Você vai construir uma má imagem. Você entendeu? E você vai destruir a sua identidade. Leandro, eu enderecei aqui pelo menos uns 6, 7 episódios nossos aqui. Falar Nossa, não. vários. Muito Leandro, legal. Falar não só na é uma arte Jedi de falar não. Que a gente está convidando de uma forma extremamente aguda as pessoas a refletirem sobre isso. Muito bom, muito bom. E a gente falou agora aqui, a gente está falando da importância, né? E agora eu queria até abordar um pouquinho, Anildo, antes da gente falar de algumas dicas de como dizer não, as consequências, né? A gente listou aqui algumas e acho que vale a pena a gente... presta atenção nessa lista aqui, você do outro lado, que a gente vai... Eu vou pedir para você, Anildão, comentar um pouquinho sobre essa lista, tá? Então, olha só. Se a gente não souber dizer não, quais são as consequências, né? 1. As prioridades de outros terão preferência sobre as nossas. Então, você vai estar vivendo a vida que algum outro quer, não a sua. 2, né? Pessoas, às vezes, que mal conhecemos, né, vão interferir no tempo que a gente tem disponível para família, para amigos. E eu me lembro nesse caso, Anildo, que teve uma época que a gente tinha muita festinha de aniversário nos finais de semana, né? E de pessoas que a gente mal conhecia, e a gente tinha que ir e perdia 4, 5 horas. Não que não seja legal, você faz um network, você conhece uma pessoa nova, mas muitas vezes, se isso for prejudicar aquele tempo, aquele único final de semana que você tinha com a sua família, ou que você tinha para fazer aquele trabalho, né, de fato é pesar. Número 3, Anildão. A gente não ter tempo necessário para descanso e recuperação. A gente falou num episódio, né, sobre energia, sobre alta performance. Olha aí. Quanto é importante a gente ter essa recuperação para ter alta performance e para ser bem sucedido, né? Número 4. A gente pode acabar frustrado e estressado porque a gente mordeu mais do que a gente pode engolir. E número 5, e para mim o mais importante... Esse que a gente já falou, que nós não seremos capazes de dizer sim às coisas realmente importantes. Cara, isso resume um pouco das consequências daquele cara que está negligenciando ou não? Leandro, essa lista, ela não resume, essa lista aí é o blueprint, essa lista aí é a planta do que a gente está tentando explicar aqui para as pessoas, né, Leandro? Assim, eu vou comentar assim, no geral, né, essa lista, né, Leandro, que exemplo bacana que você deu da festa de aniversário, né? Ali mostra um grande exemplo quando você negligencia a sua própria vida em detrimento da vida de pessoas que talvez você conheça tão pouco, né? Aí fica a pergunta, né? Qual foi a última vez que você falou com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu sobrinho, ou um sobrinho específico? Ou muitas vezes com algum amigo muito querido. Isso. E por que será? Eu estou muito ocupado. E olha só, Leandro, deixa eu explicar uma coisa aqui. Fala aqui um pecador. Porque eu tenho certeza que vão escutar pessoas desse podcast e falar assim, por que o Anildo está falando isso, mas faz 1 ano que ele não fala comigo? Né? Fala que o pecador, porque a arte de falar não,
Ô Leandro, quando a gente classificou que ela é uma arte Jedi, a gente não classificou porque a gente achou que é um termo bonito para se falar. A gente classificou porque é algo que a gente, né, Leandro, tanto você quanto eu, a gente entende que é uma arte super complexa de desenvolver. Sim. Que a gente ainda está aprendendo. Sim, né? Ô Leandro, todo dia. negligenciar sua própria saúde. Hein, Leandro? Negligenciar sua própria saúde. Quantas pessoas Nossa. aqui que eles não fazem um exercício, não tomam ação, não se alimentam direito, porque ou estou falando muito sim para as outras pessoas, não sobra tempo para comer no lugar certo, a comida certa, ou fazer um exercício e etc. E quanto Né, Leandro? impacto que isso Enfim, gera, né? Você em fala cadeia. assim, olha quantos impactos que isso gera em cadeia. Mas, de novo, falar não como uma arte Jedi é contraintuitivo. Não é o que as pessoas geralmente param para pensar. E o objetivo principal desse episódio de hoje, Leandro, é a gente levantar, a gente trazer a atenção das pessoas a esse ponto. Poxa, eu preciso aprender a falar não, para aprender a falar sim para o que é mais importante para a minha vida. Isso. E aqui agora acho que a gente vai entrar numa parte que vale a pena. A gente já falou aqui do cerne, né, das consequências, chamando a atenção para pontos que muitas vezes o dia a dia, a correria faz com que a gente nem preste atenção, né, Nildo? Agora algumas dicas aqui e baseadas até em algumas experiências pessoais de ambos aqui, né? A primeira dica que a gente destacou aqui para você aí do outro lado é que o não, ele tem que ter conteúdo e ser propositivo, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Olha, né? Se alguém, por exemplo, pede, você agendou a fazer uma leitura de um livro importante para um determinado conceito de trabalho na sua empresa, ou estudar algum artigo, um tema. E um amigo pediu para você, cara, você não via faz tempo, né? Vamos ver o show do Tim Maia cover que vai ter aqui, vai chegar no fulano aqui final de semana. Aliás, esse é um exemplo real, né? Eu não fui nesse show porque eu tinha um outro assunto para tratar, tá? Se você falar, cara, não dá. Como é que vai soar pro outro lado, Nildão? Péssimo, né? Pois é. Ô, Leandrão, ninguém gosta de escutar um não, né? Ninguém gosta de escutar não. Simples. Agora, se você falar o seguinte, cara, eu tô com um assunto e eu só tenho esse dia para fazer a pesquisa, eu vou ter que entregar na segunda-feira e essa sexta-noite eu vou usar para fazer essa pesquisa. Mas e se na segunda-feira a gente marcasse naquele barzinho que a gente gosta ali, fazer um happy hour? Como é que soa agora, Nildo? Olha aí. Você entendeu? Você aprendeu a falar não falando um sim ao mesmo tempo. Falando sim ao mesmo tempo. Você faz propositivo. Exatamente. Né? Então, eu acho que vem muito nesse contexto. Esse é um exemplo bastante simplista, né, Anildo? Tem coisas muito complexas. Sim, of course, aliás, claro. Vou dar um exemplo aqui, quero pegar a sua experiência um pouco, em projetos, por exemplo, muito comum, né? Aliás, experiência real. Um determinado projeto, a gente pediu um tempo de uma determinada atividade e veio lá 2 vezes mais horas do que a gente esperava, tá? E isso foi uma forma que a consultoria que a gente contratou encontrou de dizer não, porque ela sabia que o dobro do tempo ali não nos atenderia, então era um significado de não. Isso é uma técnica que muitas consultorias usam, só que isso não é um não propositivo, isso é uma forma diferente de dizer não. Pode até ser uma estratégia, até pode ser uma estratégia, porém, isso resultou no quê? Em uma revisão. E ok, esse é um não neste modelo. Que outra forma a gente teria para dizer um sim? Tem uma máxima na TI, né, Nildo, que fala que 9 mulheres grávidas não fazem um filho em um mês. Não fazem um bebê no mês. É um fato. É um fato isso. Mas aí é o momento da consultoria sentar junto, do seu cliente ou do seu fornecedor ali, juntos, entenderem e participarem da solução do problema de uma forma propositiva. Né, Nildo? Olha só, Leandro. Como que profissionalmente eu resolvo muito isso, né? E isso geralmente acontece muito, porque quando a gente fala profissionalmente, as pessoas logo pensam, como eu vou falar não para o meu chefe, né? É muito simples. Anildo, é simples? É simples. Você precisa sempre ter uma noção de tudo que você tem para fazer.
Né? Então você tem lá 10 itens para fazer. Aí seu chefe vem para você e fala assim: ô Anildo, você pode fazer um slide ou você pode fazer uma apresentação para mim, para uma reunião que eu vou ter amanhã? Aí você fala assim: olha, eu posso, mas eu vou ter que te escolher. Mas você precisa falar para mim se eu faço isso ou se eu termino aquele documento que você quer que eu apresente na quarta-feira. Excelente exemplo. Excelente. Qual que é mais importante para você? Porque você põe para ele falar o não para alguma coisa, não para você. Perfeito. Você entendeu? Perfeito. Você não disse não, porque no final das você contas, não disse não. Leandro, você não falou não. Mas o negócio é o seguinte, você comentou, Leandro, que a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Isso. Então existe um espaço que a gente pode fazer. Isso é ser extremamente maduro, né? Então a pessoa quer, ô Anildo, que nem você comentou não, um amigo meu chegou essa semana e falou: Anildo, vamos tomar uma cerveja quarta-feira. Eu falei: olha, cara, essa semana vai ser impossível para mim. Mas aí eu falei para ele assim: eu posso no sábado. Né? Eu não falei não, porque eu não posso tomar cerveja com ele. Mas eu falei que na quarta eu não posso. Isso. Eu posso no sábado. É um exemplo que se aplica no dia a dia profissional, em tudo, né? Boa. Sem dúvida, Leandro. Boa, cara. Profissionalmente é a mesma coisa. Boa. Legal. Anildo, você falou, cara, e agora a gente começa a já vir aqui, né, para as conclusões do episódio. É lógico que esses exemplos que a gente deu de alternativa de dizer não são até que superficiais, mas acho que o grande ponto e a palavra que a gente já falou em outros episódios é a empatia, né, Nildo? É contraintuitivo. Se você colocar nesse sentimento do não, que você está respeitando o outro lado, é contraintuitivo, como você falou, né, Anildo? Você está dizendo não, respeitando a você mesmo e respeitando o outro, fica menos difícil dizer não fica, Anildo? Fica menos difícil. Leandro, às vezes é importante você colocar o seu motivo. Por exemplo, eu tive várias situações, Leandro, onde eu tive que falar: olha, Nildo, a gente pode conversar tal hora? Eu falei: olha, eu não posso porque eu tenho que ir na escola do meu filho. E eu não posso deixar de ir. Eu tenho que conversar com o professor dele. Olha só, é uma questão, foi uma demanda profissional. Perfeito. Eu falei não, mas eu deixei claro qual o motivo. Isso. Às vezes com os meus filhos, Leandro. E no motivo, pai, o motivo é essencial, né, Anildo? Perfeito, cara. Leandro, mas acontece com os meus filhos também. E aconteceu essa semana, eu não lembro exatamente o exemplo. Pai, a gente pode fazer tal coisa? Eu falei: eu não posso, porque eu preciso terminar um trabalho que eu estou fazendo, que eu tenho que terminar hoje. Perfeito, cara. Você entendeu? Então não é falar o não, é você quantificar o porquê, dar um sentido pro porquê. Você deixa a pessoa entender por que você está falando não. Ela pode até não concordar, Leandro, mas você deixa claro que existe um motivo por trás daquilo. Perfeito, cara. Assim, eu já partindo agora, né, a gente já está nas conclusões aqui, eu diria, cara, que toda vez que a gente diz não para algo que não é importante para a gente, ou que não está alinhado com o nosso planejamento, com a nossa visão, com nossos objetivos, a gente está dizendo sim para o nosso trabalho. A gente está dizendo sim para o nosso relacionamento. Perfeito. A gente está dizendo sim para nós mesmos, né, cara? E você? É isso aí, Leandro. Leandro, de novo, é o Art Jedi que eu tenho investido muita energia na minha vida para aprender. Tenho aprendido bastante nessa parte, Leandro. Eu tenho praticado bastante e é muito gostoso, viu, Leandro? Quando você aprende a falar não, escutando o que você falou sim, né? Quando você fala não, ciente que eu estou falando não para isso, porque eu estou falando sim para aquilo que é importante para mim. Você entendeu, Leandro? E de novo, isso não vai funcionar se você não tiver um plano para a sua vida, se você não tiver um objetivo profissional, um objetivo pessoal, um objetivo que você vai se apegar, você vai entender o que é importante para você. Sem isso, não interessa sim ou não. Mas quando você tem isso, o seu não ele tem propósito, ele tem sentido. E isso faz toda a diferença na vida da gente, Leandro. Perfeito, Anildo, perfeito. Cara, é isso. Acho que fechamos com chave de ouro. Bela dica. E é isso, pessoal. Diga não, mas diga sim para você mesmo. Então fica aqui a dica, né, e o convite a você que nos acompanha aqui na Terceiramente. Anildão, prazer novamente falar com você. Legal, prazer. Leandro, super bacana. É super bacana estar de volta aqui no nosso podcast. Como eu comentei no comecinho,
A nossa pausa aqui teve um sentido muito importante. A gente convida as pessoas para visitar nossa página. Tem um webinar saindo agora, agora aqui no final de fevereiro. A gente convida as pessoas a ver o nosso webinar e eles vão ter uma surpresa super agradável do que está vindo aí para nossa comunidade. Que belo spoiler, que belo spoiler. Então olha aí. Fica preparado que vai vir um webinar da gestão realista. Não perca, coisa sensacional, com muito conteúdo e muita surpresa, muita novidade aí. Beleza? Leandrão, um abraço. Abraço para você que nos acompanhou até agora e até a próxima. Grande Leandro. Abraço, amigos. Até a próxima.